pessoal, a gente continua o nosso terceiro encontro, né? E daí a gente vai falar desse capítulo, né? Que é tocar ao intruso, o princípio da iniciação. E que, na realidade, a gente vai estar falando de um conto francês do século XVII, né? Que é o conto do Barba Azul. Eu quero contar, assim, brevemente a história e depois a gente vai voltar para a história, né? Mas eu vou primeiro contar a história rapidamente, para se alguém não leu o texto, né? Saber do que a gente está falando. Então, conta a história, né? E essa história, assim, é contada, que, assim, né? Que uma mulher contou para outra mulher, que contou para outra mulher, que falou. Então, eu ouvi falar da história desse Barba Azul, né? Que era um homem que tinha uma barba muito estranha, né? Uma barba que era azul, um azul intenso. Então, ele era muito estranho. E ele, toda vez que ele se apresentava diante das mulheres, né, causava uma certa repulsa, um certo estranhamento, né? Então, e ele estava sempre buscando cortejar as mulheres. E daí ele vai chegar numa cidade, ele acha uma casa onde tem uma família com 3 filhas. Nenhuma dessas filhas está casada, né? São 3 mulheres solteiras, disponíveis para casar, né? Lá no século XVII, né? Então, as mulheres tinham muito esse destino de se casar, né? Não é o nosso caso atualmente, nem todas precisam se casar, mas só as que querem, né? Mas naquela época, as mulheres geralmente tinham que se casar. E daí, esse homem de barba azul, né, ele começa a cortejar essas 3 moças, e elas 3 não querem saber dele, né? Acham ele estranho, acham ele tem uma energia diferente, passa uma coisa estranha, e elas não querem saber. Mas daí ele começa todo um processo assim, de sedução, né? De tentar se aproximar. E um dia, então, ele vem assim, um cavalo todo enfeitado, todo bonito, ele se perfuma, ele vai lá para fazer um convite para elas, para fazer um passeio, né? Porque ele diz assim: ah, eu gostaria de causar uma boa impressão para vocês, vão passear na floresta, né? E daí, claro, a mãe, né, dessas 3 moças disse: não, não vai ficar bem essas moças saírem para a floresta com esse homem, né? Então, vou junto, porque daí não vão falar mal das minhas filhas. E daí ele oferece uma tarde encantadora, né? Um piquenique maravilhoso, com comidas maravilhosas, leva jogos para elas se divertirem, né? Ele é todo charmoso. E daí, assim, quando elas voltam, né, elas vão para o quarto e começam a comentar: nossa, ele não era tão ruim assim, né? Mas as 2 irmãs mais velhas sentem assim que continuam com uma certa repulsa, que aquilo não curou completamente. Mas a moça, a mais moça, disse assim: você sabe que a barba dele nem é tão azul assim, né? Ele é um cara legal. Não, isso é uma impressão, né? Não, não, se eu der uma chance para ele, ele pode até melhorar. Não, ele vai ser um bom marido, né? E daí, bom, acaba que ela se casa com esse cara, né? E vai morar num castelo, num lugar imenso, onde ela é muito servida, tem muito tudo que ela quer, boas roupas, boa comida, empregados, etc. Daí um dia ele vai viajar, né? Ele precisa viajar, e daí ele entrega para ela um molho de chaves imenso, cheio de chaves. E ele disse aqui: olha aqui está a chave de todas as portas aqui do nosso castelo. E o castelo, ele tinha 3 andares, e cada andar tinha 100 quartos, então era muita chave, né? Cada uma dos quartos tinha uma chave. Então, ele disse: olha, tu pode entrar em todos os lugares que tu quiser,
só tem essa chavezinha, que era uma chavezinha bem bonitinha e pequenininha, né, enfeitadinha, ele disse assim: "A única chave que tu não pode utilizar é essa aqui, né. Quando tu encontrar a porta para essa chave, essa tu não pode utilizar, não pode abrir". E daí ele dá uma sugestão, quem sabe tu convida as tuas irmãs para estarem aqui enquanto eu estou viajando, e vocês podem convida elas, faz um banquete para elas, recebe elas aqui em casa, e vai viajar, né. E daí ela aceita o convite do marido, né, e daí ela convida as irmãs. Chegando, na casa dela, as irmãs ela conta para as irmãs: "Olha só, a gente pode fazer o que a gente quiser. A única coisa que não pode fazer é abrir a porta dessa chavezinha aqui, mas todas as outras a gente pode abrir. A gente pode fazer, pode conhecer toda a casa". E daí as irmãs criam uma brincadeira, né, de sobem até o terceiro andar e começam a abrir todas as portas e fazer toda uma brincadeira de abrir as portas e ver o que tem dentro. E elas passam a tarde inteira nisso. Vem todo o castelo, daí nenhuma das portas tem a ver com essa chavezinha. Daí, quando elas chegam no final de toda essa visita, né, elas vão ver que tem tipo uma escadinha para o subterrâneo do castelo. Daí elas são super curiosas e resolvem ver o que tem lá embaixo, né. Chegando lá embaixo, elas veem que tem uma parede de pedra, e nessa parede de pedra tem uma portinha. E essa portinha não abre com nenhuma das chaves. E daí elas descobrem que essa portinha se abre com a chave essa pequenininha, né. E daí o que que elas que super curiosas vão lá e abrem, né. Abrindo a porta com essa chavezinha, elas encontram dentro desse quarto, né, um quarto lá embaixo cheio de cadáveres de mulheres, né. E todos esses cadáveres tinham as cabeças decepadas, então tinha um um tipo um triângulo de cabeças, uma empilhada em cima da outra, toda cabeças de mulheres, né. Uma cena horripilante, horrível, né. E daí elas se dão conta que, na realidade, quem matava essas mulheres era o Barba Azul. Daí elas fecham correndo a porta, né, e vão embora. Só que a moça mais nova percebe, a esposa, né, que a chave fica molhada de sangue. E daí ela tenta limpar com o vestido e não sai o sangue, parece que fica vertendo um sangue, como se a chave chorasse sangue, né, uma gotinha por gotinha e continua a jorrar o sangue. Daí ela pega, bota no bolso e de repente o vestido dela fica todo cheio de sangue, porque a chave fica pingando sangue. Daí ela vai para a cozinha e pede para uma criada, primeiro um pano, tenta limpar, não tem jeito. Passa teia de aranha, passa terra e não tem nada que estanque o sangue da chave. Pede um esfregrão de crina de cavalo, nada, não consegue limpar. Ela fica desesperada e daí ela pega e esconde a chave dentro do armário de roupas dela. Nisso, naquela tarde, chega o marido e daí ele pede o molho de chaves de volta. Em seguida, ele se dá conta: cadê a chavezinha? E ela diz: "Ah, eu não sei, eu fui passear e perdi a chavezinha". Ele diz: "Tu tá mentindo para mim, onde é que tá a chave?". Bom, finalmente, ela vai ao roupeiro e vê que todas as roupas dela, roupas de seda chiquíssimas, chiquetésimas, estão molhadas de sangue. E daí entrega a chave ao marido, essa chave sangrando. E ele diz: "Tu me traiu, agora tu sabe o meu segredo. Agora tu também vai ser decepada, tu vai ser a próxima cabeça naquela pilha de
caveiras, né? E ela fica e sai arrastando ela para o poço, né? O fosso do castelo. E então ela pede, pelo amor de Deus, tu vai me matar, me dá, deixa eu me preparar então para morrer, né? E daí, milagrosamente, ele concede, ele diz assim, ok, tu tem 15 minutos para te preparar, aproveita esses 15 minutos porque tu vai morrer, né? E daí ela sobe correndo, vai para o quarto dela, né? E pede para as irmãs que ainda estão lá, para elas gritarem para vir na sacada do palácio, né? Que elas gritem para chamar os irmãos. E daí ela fica perguntando, irmãs, os irmãos estão vindo, os irmãos homens, né? E as irmãs dizem, não, não estamos vendo nada. Daí ela espera um pouquinho, irmãs, os irmãos estão vindo. Daí elas dizem, a gente está vendo lá longe um redemoinho se formando. Daí ela pergunta a terceira vez, irmãs, os irmãos estão vindo? Sim, eles estão chegando, eles estão bem pertinho. E daí os irmãos, quando o Barba Azul entra no quarto, pega ela, e daí os irmãos entram a cavalo mesmo dentro do quarto e esfacelam o Barba Azul, né? Cortam eles em 1000 pedacinhos e jogam para os urubus. E daí esse é o fim do Barba Azul, né? Que é comido pelos urubus. E resta dele somente um pedacinho de barba que é guardado por umas irmãs no convento. E daí vem a história. Então vamos compreender um pouquinho melhor essa história, né? Essas 3 irmãs. Então, uma delas, a mais nova, ela é super ingênua, né? As outras, elas já têm elas confiam mais na intuição. A ingenuidade da mais moça, ela tem a ver com uma coisa de não dar ouvidos para a intuição. Então, essa ingenuidade faz com que ela fique encantada, né? Ela é facilmente encantada pela arte de roubar do Barba Azul. E depois a gente tem uma mãe, né? Uma mãe que ela que também tem um grau de ingenuidade, de descuido tremendo, porque as filhas, né, vão passear na floresta e ela fica preocupada com a imagem das filhas e não com as filhas, né? Então ela vai junto, né? Mas em nenhum momento ela percebe que esse homem é mal intencionado, né? Ela não percebe que ele tem uma intenção atrás, ela não consegue intuir isso, né? Então ela não protege as filhas na realidade, ela está ali para proteger a imagem das filhas, né? Mas não as filhas em si. Então ela acaba sendo conivente com a história. E daí, qual é o aprendizado, né? O que existe atrás desse conto, né? A necessidade de a gente ouvir a intuição, porque as 2 irmãs, as 2 mais velhas, né? Apesar de toda a sedução que o Barba Azul faz, de toda a promessa, de todo o encantamento, né? Elas não perdem o fio com a intuição, elas continuam percebendo que alguma coisa não está bem, né? Enquanto a mais nova perde completamente a intuição, né? Ela adora tanto a pílula que ela chega a achar que o Barba Azul não tem a barba tão azul assim, né? Então ela passa a não ver mais o que está acontecendo, ela passa a não perceber nada. Né? E ela cai, então, muito fácil nas promessas, né? Na ilusão, né? Eu vou te transformar numa rainha, tu é a pessoa mais importante da minha vida, tu nossa, tu merece tudo, eu vou te dar tudo, né? Então ela se vende, ela vende a própria intuição por essa sedução, ela fica encantada. Eu me lembro uma vez que eu estava numa situação em Roma, né? E eu me lembro que eu fui roubada, né? Me roubaram.
E eu achei tão incrível, porque me roubaram de uma forma que eu não me dei conta completamente, porque, não era uma não de forma nenhuma foi uma coisa, ah, diretamente violenta, né, ninguém botou uma arma na minha cara, ninguém me empurrou, simplesmente alguém na minha frente me encantou, enquanto outra pessoa mexia nas minhas coisas, né. Então desviou de tal forma a minha atenção, eu fiquei tão encantada com aquela pessoa que me encantava, que eu não vi que eu estava sendo roubada, né. E a sensação que me dá, da moça mais velha, moça mais nova, né, é justamente isso, que ela ficou tão encantada com aquilo que o Barba Azul ofereceu para ela, tão enfeitiçada, né, através dessa sedução, né, que, ela simplesmente caiu, né, e se deixou roubar, né. Então, eu sei, assim, por exemplo, que na biodança, né, a gente trabalha com as danças de sedução, tá. E eu sempre quando a gente fala dessa sedução, que é uma sedução patológica, né, eu gosto de esclarecer isso, né, porque a sedução, quando ela é saudável, é aquela coisa de a gente conseguir chamar a atenção do outro sobre a gente mesmo, que pode ser através de um olhar, através de um jeito, de uma palavra, né, mas tem algo de conseguir chamar a atenção do outro sobre a gente, né. Então eu não estou manipulando, eu sou simplesmente direcionando a minha energia a alguém para chamar a atenção dessa pessoa, né. E a gente trabalha dentro de danças que trabalham essa questão, né. Buscando que desenvolver, isso tem a ver com a nossa capacidade de motivação dos outros, a nossa capacidade de encantamento das pessoas, né, de buscar se aproximar das pessoas, e é super saudável. A sedução patológica tem a ver de convencer uma pessoa de fazer algo que a pessoa não faria normalmente, né. Eu convenço, eu manipulo, eu vou ludibriar a pessoa para que ela faça algo que vai contra ela, né. E daí a gente está no terreno da sedução patológica, que é isso que vai acontecer, né. E daí então, essa sedução patológica, ela tem uma vítima, geralmente ligada à ingenuidade, né. Então, geralmente, os Barba Azul da vida, né, eles sabem muito bem quem é ingênuo, quem não tem essa intuição desenvolvida, e eles vão diretamente ali na pessoa que é ingênua, né, que não tem maturidade para perceber, né, e que se deixa encantar facilmente. E daí o que que acontece? O Barba Azul, né, após conseguir seduzir, ele começa a se mostrar, né, e ele vai fazer quase como um jogo de gato e rato, né. Essa história das chaves não é por acaso, né. Ele vai provocar na moça mais nova, né, na sua esposa, a curiosidade para que ela caia numa armadilha, porque o propósito dele não é exatamente que ela seja feliz com ele e uma esposa comportada, que já seria um certo, uma certa castração bastante grande, né, que ela seja uma esposa comportada. Mas o que ele quer realmente, né, é, acabar com ela, né, terminar com ela. Ele tem uma coleção de mulheres assassinadas, ele tem prazer em fazer isso, né. Então, na realidade, ele bota ela nessa armadilha para que ela realmente vá cair na armadilha, é um caçador, né. E daí a descoberta é algo chocante, né, essa descoberta dessas mulheres mortas, né, essa descoberta de quem é realmente esse homem, né.
essa descoberta de que, bom, de que se eu não fizer algo imediatamente, eu vou estar dentro dessa peça daqui a pouco da mesma forma, né? E daí a primeira coisa, né? A primeira coisa que acontece não é, bom, eu vou fugir daqui, eu vou fugir imediatamente porque esse homem vai me matar. Não, a primeira coisa que acontece é tentar negar, né? Então eu vou fechar a porta e vou fingir que eu não mexi aqui dentro, só que daí a chave não para de sangrar, né? A chave não para de lembrar de que naquele quarto existe algo terrível, né? E de que aparentemente era bom, não é tão bom assim. Então, mesmo que ela não queira mais ver, é impossível não ver mais, né? E é importante a gente ver aqui que o sangue dessa chave não é o sangue da menstruação, simbolicamente, tá? É o sangue que está sendo sugado, né? É o sangue como energia vital, é a energia vital que vai ser sugada, né? Que vai determinar a morte dessa mulher. E daí é a hora de agir, né? A hora de agir. Quando ele descobre, né? Ou ele já sabia, quando ele revela, né? Que esse vai ser o destino dela, é hora de agir. Mas é hora de começar a ser um pouquinho mais esperta, né? Então, ela cria uma estratégia para lidar com esse monstro, né? Ela já não vai enfrentar ele diretamente porque ela não conseguiria lidar com essa situação diretamente. Então, ela vai criar uma situação para poder lidar com ele. Um tempo, né? Ela pede um tempo para que ela possa ter uma solução que não seja o enfrentamento direto, porque o enfrentamento direto provocaria a morte dela. Então, ela busca algo onde ela possa como que desaparecer e aparecer pelas costas do monstro, né? Que ela possa, de certa forma, golpear esse monstro de surpresa. E esse golpear aparece através, né, dos irmãos que chegam, né, e matam ele, né, e esfacelam e dão para os urubus, né? E daí a gente vai ver o que se representa isso, né? Vamos voltar de novo. Eu disse que a gente ia voltar várias vezes para essa história. Então, a gente já está na segunda vez que eu conto a história. Eu vou contar mais uma vez, né? E a cada vez que eu vou contar, a gente vai revelar um pouquinho mais, né? Então, onde será que está esse monstro, né? O monstro, esse predador, né? A gente vai encontrar fora da gente, muitas vezes, né? O mundo tem pessoas más, né? O mundo tem psicopatas e a gente encontra eles fora da gente, certamente. Mas o conto ele está falando de um outro predador, que não é exatamente aquele que se encontra dentro, se encontra fora da gente, mas aquele que se encontra dentro da gente. Então, a gente se dá conta que muitas vezes a gente é vítima de pessoas mal intencionadas e violentas, porque a gente tem um correspondente dentro da gente, um predador, que ela chama predador natural da psique. Por que é natural esse predador, né? O que significa que seja natural? Que todos nós temos esse predador interno, né? Ele é um arquétipo, ele tem uma função arquetípica. A função dele é não deixar a própria identidade, a essência, o self dessa pessoa vir à tona, se tornar consciente, não deixar o propósito se tornar consciente, não deixar aquela pessoa brilhar, né? Não deixar aquela pessoa ser si mesma.
interessante a gente pensar que a gente tem um arquétipo nesse sentido dentro da gente, né? Tá lá na sombra, tá lá, digamos, contido dentro da gente, né? Mas é interessante a gente perceber que ele faz justamente o contraponto à, à parte selvagem e instintiva, né? Então, assim como na nossa cultura a gente tem uma questão de perseguição dos instintos, de tentar domesticar as pessoas, né? Especialmente as mulheres, né? Domesticar essa energia vibrante, instintiva, isso se manifesta também num nível instintivo, né? Então, quando a gente tem em nível de história humana, em nível de cultura, situações de extrema violência, né? É como se esse arquétipo ele tomasse conta, né? A gente teve várias situações na história humana onde o predador ele se manifesta fora, né? Mas ele se manifesta fora porque ele existe dentro da gente, né? Então, em situações assim como golpes militares, como o que aconteceu no Chile, tão bem retratado no livro A Casa dos Espíritos, né? É muito interessante esse livro, né? Onde a, a, a classe média pede o golpe militar, né? Pede o golpe militar. E daí, quando o predador está instalado no poder, né? As pessoas ficam apavoradas porque os próprios filhos estão sendo mortos pelo, pelo predador, né, que está no poder. Mesma coisa no nazismo, né, na Alemanha nazista, aconteceu exatamente a mesma coisa. Se deu espaço para o predador e depois ficou irreversível, né? Mas a gente dá espaço social para esse predador justamente porque esse predador existe dentro da gente. Então, a melhor forma de lidar com o predador é reconhecer que ele existe dentro da gente, né? A gente negar que a gente tem uma parte que é destrutiva é, é, é a melhor forma de ficar vítima dessa parte destrutiva, né? Desse aspecto destrutivo. Então, é importante a gente perceber que a gente sim é capaz, né? É capaz de ser muito destrutivo, mas que a gente tem que saber lidar com isso dentro da gente, para que isso não tome conta. Então, exatamente isso, né? Esse aspecto interno, ele pode encontrar uma ressonância externa. E o que significa esse aspecto interno, né? Ele é um aspecto que dentro da psique, ele vai nos desqualificar, ele vai nos tornar desconfiados da gente mesmo, vai nos dizer coisas horríveis, né? Que a gente é inútil, que a gente não vai conseguir. Todas as mensagens negativas que a gente dá a nós mesmos, os pensamentos que têm a ver, né? Com uma desqualificação, eles têm a ver com o predador da psique, né? O predador da psique, ele é extremamente destrutivo com a própria pessoa, ele diz coisas horríveis para a própria pessoa. Como ele está dentro da gente, é muito complicado conseguir lidar, né? Porque é preciso fazer um certo processo de dissociação interna para perceber que esse predador, ele não é a gente, né? Mas ele é um arquétipo que se manifesta dentro da gente. Então, quando os pensamentos negativos, os pensamentos de desqualificação vêm dentro da gente, é importante que a gente contraponha, que a gente diga, quando eu penso assim, eu sou burra mesmo. Não, eu não sou burra. Não sou burra. Eu sou uma pessoa inteligente. Então, quando vem esse tipo de pensamento, eu poder dizer, não, não é assim. Não é porque tu pensa que é teu. É importante ver que isso é algo introjetado, é algo que foi ouvido e foi assumido. E daí, por quê? Porque existe uma ressonância externa com isso, né? Então, geralmente,
as pessoas que estão com o predador muito exacerbado, elas começam a encontrar um meio que oferece a voz para o predador, né? Então, elas aceitam um meio que dizem que elas são inferiores, é um meio que as desqualifica, um meio que as violenta, né? Por quê? Porque existe uma ressonância com o interno. Então, esse espaço interno, esse aspecto interno que não quer que a pessoa tenha consciência de si mesma. Esse aspecto que é um aspecto por dentro da nomenclatura de biodança, da semântica de biodança, a gente vai dizer que é um aspecto antivida, né? Oposto ao selvagem. E daí eu fiquei me lembrando assim que dentro da proposta de educação do Rolando Toro, né? Ele existia um tipo de educação que é proposto, que está muito ligado à teoria de biodança, que se chama educação biocêntrica. E que no início, né, dessa proposta, o Rolando não chamava de educação biocêntrica, ele chamava de educação selvagem. Né? E depois, quando eu estava lendo esse capítulo, eu fiquei pensando, nossa, o que significa a gente ter tirado essa palavra selvagem da educação, né? Porque pode falar muito da nossa questão cultural, né? Falar muito do quanto a própria palavra selvagem e tudo que ela significa é rechaçado na nossa cultura, né? Mas, de certa forma, e é por isso que o capítulo se chama assim, né, dos aspectos iniciáticos, de certa forma, o Barba Azul, ele também ele significa, né, o contato com o Barba Azul, o descobrir essa maldade, né, ele tem um aspecto iniciático, porque a única forma de lidar com o Barba Azul, dentro da gente ou fora, é ativar a nossa intuição, né? Para que a gente nunca mais se case com o monstro. Né? E a descoberta que o monstro é um monstro, né? Ela é super importante para tirar o óculos cor-de-rosa de frente dos olhos, né? O complexo de Poliana, o complexo de que tudo é muito bonitinho, tudo é bondoso, tudo é consertável, né? É algo tão comum, principalmente nas mulheres, né? Que é assim, tá casada com um monstro, querer curá-lo, achar que a pessoa que é capaz de consertar as pessoas, especialmente os companheiros, né? Os maridos e companheiros. Não, eu sou a pessoa que vai curar essa pessoa, né? E quando na realidade isso é uma grande ilusão. Então a experiência do contato com essa maldade, né? Ela obriga o resgate do selvagem. E daí a gente tem essa chave, né? Essa chave que sangra. E daí ela faz, a Clarice, ela faz uma série de reflexões sobre a chave, né? E ela diz que nem sempre a chave é uma chave física, mas que a chave, em muitos contos de fada, ela é uma chave que vem através de palavras, né? Então, como o Abre-te Sésamo, né? Que é a palavra que faz a abrir, né? A palavra que faz dar limite, a palavra que abre e fecha. Então, muitas vezes a chave ela é semântica. E daí ela fala, né? Ela fala que, na realidade, o que a gente teria que aprender é sobre as chaves é fazer perguntas. Perguntas que às vezes a gente não se faz. Então,
por que que eu me senti meio mal quando eu encontrei essa pessoa? Por que que eu fico angustiado ou angustiada diante dessa situação? Hum? Então, ao invés de tentar esconder a chave e não ver que ela está sangrando, é importante que a gente saiba usar a chave, e a chave são as perguntas, e a gente poder estar atento às mensagens internas e realmente fazer as perguntas certas. E daí a gente vai, hã, ter essa figura dos irmãos, né, dos irmãos dela que vêm, hã, salvá-la, né, que são evocados e vêm na busca de salvá-las. Bom, pessoal, então a gente tem o ânimos, né, que é, esse arquétipo masculino que todas as mulheres têm dentro delas, e que, para os homens é a ânima, né, essa alma feminina. Então para o Jung, toda mulher tem um aspecto interno masculino e todo homem tem um aspecto interno feminino. E daí quando na história vem, esse aspecto, esses irmãos são evocados, né, o que acontece é que, na realidade, é evocado o ânimos, né, e muitas vezes, a gente acha o ânimos é um personagem, né, aqui vem os irmãos, então, muitas vezes a gente pode ter uma tribo de ânimos, né, dentro da gente. O que que significa o ânimos, né? Ou talvez um parceiro invisível que a gente tenha. O ânimos, ele é aquela parcela de ação no mundo que a gente tem, né? É aquilo que vai fazer com que ah, os nossos sonhos, as nossas desejos, eles se concretizem. É a ação, é o que leva a ação no mundo. E se o ânimos é favorável, se é um ânimos positivo, ele vai ouvir esse desejo feminino e vai concretizar. Mas também o ânimos, ele pode ser a capacidade de se defender, a capacidade de dar limite, e ele vai estar ligado também à agressividade, né. Então, muitas vezes, o que que acontece? As mulheres são muito educadas para não expor a agressividade, para serem boazinhas, né. Então, para manifestar a nossa agressividade, é necessário que a gente não se identifique com esse aspecto de boazinha, né. A gente não precisa ser boazinha o tempo todo, né. Hã, a gente pode sim dar limites, podemos sim, dizer que não, podemos buscar as coisas que nós queremos, né. Então, o ser boazinha ou bonzinho, né, tá dependendo do amor do outro, da aprovação do outro, né, é ser comportado para que o outro goste da gente. E na realidade não existe amor nisso, né. Se eu sou boazinha, que era justamente o que o Barba Azul queria, né, que sua esposa fosse boazinha, que ela não fosse curiosa, né, que ela se submetesse completamente a ele, né. Então, que ela fosse em paz, né, e sem se rebelar, ser decapitada, era isso que ele queria, né. Então, até onde a gente vai ser boazinha, bonzinho, boazinha, né? Até que nos tirem a cabeça? Hum? Até que a gente perca completamente a energia? Então, é necessário a gente acionar o ânimos, a energia de agressividade, que vai ser identificada aqui no conto como a energia dos homens, a energia masculina, mas ela coloca que pode ser, em alguns mitos, vai ser a energia do sol, vai ser a energia de um vulcão, de uma montanha, do mar, né? Não necessariamente apareça sobre o símbolo masculino, mas em muitos contos de fada tem essa figura, né? Do homem que vem salvar, né?
E daí vamos lá para aquela parte onde, né, esse masculino, esses irmãos, né? É interessante também uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que as irmãs vão evocar os irmãos, né? E primeiro ele é como se fosse uma energia que estivesse dormindo, né? No início essa energia está dormindo, porque elas chamam e eles não respondem, não aparece nada. Daí, de repente, aparece um redemoinho, né? O redemoinho, ele é como essa energia que começa, né, a se formar, essa energia que começa a se mobilizar, então forma um redemoinho. Me chama um pouco a atenção a questão que a gente estuda em biodança de estruturas dissipativas, né? Que diz que quando começa a haver uma identidade, começa a haver uma energia, existe um redemoinho, né? Então, que ali existe uma presença. Então, de repente, aparece um redemoinho. E logo depois essa energia vem concreta através dos irmãos, né? Então, eu vou pedir, pessoal, que agora vocês todos desliguem os microfones para a gente poder prosseguir, tá? Só me falem se tiver algum problema de novo. Bom, e daí, então, a gente vai lá para os urubus, né? A questão dos urubus. Os irmãos, eles dilaceram, e daí o Barba Azul é comido pelos urubus, né? E daí ela vai citar essa deusa Hel, né? Que é uma deusa dos mortos, né? E uma deusa nórdica. Então, quando os nórdicos morriam, eles esfacelavam a pessoa e davam para os urubus, se essa pessoa era uma pessoa má, né? Uma pessoa com muitos pecados. Por que eles faziam isso? Porque diz que os urubus levavam essa pessoa má para a deusa Hel. E a deusa Hel, quando eles chegavam em Hel, eles partiam da vida no momento que eles morreram e começavam, em vez de envelhecer, eles começavam a retroceder, a ficar cada vez mais novos e passar como um filme ao contrário, né? Começavam a voltar até chegar no momento do nascimento. Quando eles chegavam no momento do nascimento, existia uma nova oportunidade, onde eles podiam renascer para um novo tipo de vida, para um novo tipo de existência. Então, na realidade, essa passagem dos urubus tem a ver com isso, né? Quando a gente aniquila, né, ou combate o Barba Azul dentro da gente, né? Quando a gente consegue acabar com esse Barba Azul no sentido de esfacelar ele, não é que se perde a força dele, né? Mas essa força que ela era destrutiva, ela vai se transformar em potência criativa, né? Então, a Clarissa diz que a pior coisa que a gente pode fazer com os restos do Barba Azul é atirar eles para um canto escuro da psique, né? Mas o que a gente tem que fazer é justamente um processo de transformação dessa energia, que é uma energia muito potente, em energia criativa. E daí, então, o conto ele vai estar toda hora falando sobre a questão da ingenuidade, né? Então, que é importante a gente perder a ingenuidade. Por quê? Porque só as crianças muito pequenininhas elas podem ser ingênuas, né? Então, o que significa ser ingênuo? É acreditar no que as pessoas contam para gente, acreditar em tudo, né? As crianças pequenas, para desenvolver a fantasia delas, a gente conta histórias, né? E elas acreditam nessas histórias, no Coelhinho da Páscoa, no Papai Noel, né? E aos poucos é importante que a gente perca essa ilusão, né? Que a gente comece a ver as coisas como elas são, e sem perder o encantamento pela vida, né? Então, eu acho que o encantamento ele não tem a ver com a ingenuidade, mas ele tem a ver com a inocência. Então, para a gente, nós todos temos esse arquétipo, né, da criança divina dentro da gente,
Mas para proteger a criança divina, a gente precisa do guerreiro, a gente precisa da mulher selvagem, a gente precisa de um ânimos ativo, né? Então, é importante que a gente se deixe guiar pela nossa intuição, pelos nossos instintos. E para isso a gente tem que deixar de ser ingênuo, porque senão a gente vai ser sempre roubado, sempre violentado, né? E às vezes esses primeiros processos de perda de ingenuidade, realmente eles são processos iniciáticos, porque é importante que a gente tenha essa dor dessa perda da ilusão, né? Para que a gente se convencer a ter experiência de vida e saber perceber as coisas antes que elas aconteçam, né? Então, um aspecto importante da iniciático, né, para que a gente possa aprender a ouvir a intuição, é perder a ingenuidade. Então, não esquecer que, antes de tudo, o predador está dentro da gente, né? Então, se existe um predador fora da gente, é porque existe um predador dentro da gente. Ou seja, os predadores estão por aí, né? Pessoas más existem, mas eles entram em ressonância com a gente somente se existe um predador interno que dê permissão, né? E o predador interno, ele é alimentado pela gente, né? E como é que a gente alimenta o predador interno? Com os nossos pensamentos, né? Com a forma como a gente faz o nosso diálogo interno, a forma como a gente se cuida, as coisas que a gente permite fazer que nos fazem mal, né? Que nos colocam para baixo, o desacreditar de si mesmo. Então, não se deixem ser vítimas dos próprios pensamentos, como o pensamento fosse uma coisa incontrolável, algo que eu nossos pensamentos são algo que a gente pode, que são um fluxo que a gente pode mudar, que a gente pode transportar por um lado e para o outro. Então, a gente não precisa ser vítima desse fluxo. A gente pode contrapor os pensamentos desqualificantes. É só criar esse hábito. Quanto mais a gente contrapor esses pensamentos, menor eles, em menos quantidades eles vão vir, né? Então, em cima de pensamentos de desvalia, é importante a gente criar pensamentos de valor, né? E à medida que isso vai se criando, vai se fixando dentro da nossa psique, é esse fluxo, né? A ponto de que vai causar um estranhamento se vier outro tipo de pensamento. É importante a gente ver que o predador ele se alimenta justamente de um fluxo negativo. E quanto mais eu deixar esse fluxo fluir, mais energia eu vou dar para o predador. Então, antes de tudo, um super diálogo, um super cuidado com o diálogo interno. Sempre, sempre, sempre. O diálogo interno não é algo que pode correr solto. A gente tem que ouvir o que a gente diz para a gente mesmo. E daí, cuidar com as companhias, com as pessoas que reforçam diálogos internos negativos, né? Porque a gente tem esse fenômeno de ressonância. Então, às vezes, a gente tem um diálogo interno horrível, e daí vai lá com pessoas que reforçam, que confirmam, né? Ou às vezes que é bem forte, né? A gente está num processo de mudar isso e está cercado de pessoas que reforçam o negativo, né? Então, é importante a gente perceber que o principal ambiente para um ser humano é o ambiente humano. O ambiente humano, ele é formador. Então, se a gente tem um ambiente humano destrutivo, por mais forte que a gente seja, a nossa identidade é permeável. E é permeável a esse tipo de ambiente também. Então, por mais que eu consiga resistir um pouco de tempo, por ser forte, ter uma boa autoestima, se eu estou num ambiente desqualificante, com o tempo esse ambiente vai me contaminar
e vai fazer com que mude o fluxo dos meus pensamentos para uma coisa negativa. Então, é muito importante a gente cuidar com que pessoas a gente convive, que tipo de qualificação as pessoas nos dão, né? E não é que a gente tenha que conviver com pessoas que nos bajulam, eu volto sempre a dizer isso. Isso não significa bajulação, significa sim pessoas que nos amam e que nos qualificam e que nos cuidam. É importante, isso é muito, muito importante. Então, antes de tudo, eu acho que o conto ele nos dá o caminho, né, pra, de cuidado, amor e respeito pela gente mesmo.